Olá, bem-vindos a mais um programa Natureza Espontânea. Na continuidade do programa anterior, onde apresentámos a Associação Transhumância e Natureza, que desenvolve as suas atividades em terras de Ribacoa, hoje iremos mostrar alguma da biodiversidade existente na reserva da Faia Brava. Acompanhados pelo fotógrafo Fernando Romão, que já no programa anterior nos tinha acompanhado numa visita guiada pelas terras da reserva e nos falou sobre os projetos da associação, passámos 7 horas em abrigo para fotografar algumas das aves mais emblemáticas daquela magnífica zona de bosque mediterrâneo e grandes escarpas sobre o rio Coa. O abrigo está instalado num alimentador para aves, criado pela associação, permitiu obter imagens do grifo, do abutre do Egito, do milhafre preto, do cuco e de mais algumas espécies que por lá se foram alimentar. Vamos, no entanto, sobretudo mostrar imagens dos grifos, dos abutres do Egito e dos milhafres pretos, que pela sua beleza merecem um destaque especial e pelo tempo que dispusemos para a recolha das imagens. Esse trabalho em abrigo facilitou a captura das imagens dessas espécies em particular. Devo referir que uma visita a estas terras vale a pena. As possibilidades de fotografar ou de simplesmente observar são enormes e a Associação Transhumância e Natureza tem programas que devem aproveitar para visitar esta área. A biodiversidade é riquíssima, a paisagem é única, fiquem com as imagens. Então estamos novamente na reserva da Faia Brava, na companhia de Fernando Romão, e hoje, para tentarmos, como tínhamos prometido no programa anterior, mostrarmos alguma da biodiversidade que por aqui anda e falarmos um pouco sobre as possibilidades que quem gosta de fotografar a natureza e a vida selvagem tem aqui na reserva. Nós estamos num abrigo fotográfico, não é, Fernando? Onde é que é exatamente? Onde é que nós estamos em termos geográficos exatamente? E o que é que poderemos ver por aqui? Carlos, nós estamos mesmo no centro da reserva, mesmo junto ao rio, portanto um monte, um promontório que se eleva sobre o rio. Portanto, e foi precisamente onde construímos um alimentador de abutres e também, obviamente, um local ideal para instalar um abrigo fotográfico. Estamos muito próximos, portanto, das carpas do rio onde existem as colónias de abutres, portanto, nomeadamente de grifo, também abutre do Egito, e que são as aves que recorrem a este alimentador de abutres para se alimentarem. Para além dos grifos, dos abutres, também há possibilidades aqui neste mesmo espaço, neste alimentador, de se poder ter a sorte de observar outras espécies. Sim, aqui é comum aparecerem outras espécies, para além do grifo e do abutre do Egito, aparecerem também regularmente quer o milhafre preto, quer o milhafre real, portanto, são bastante comuns. Aparecem também as pegas azuis, que também se alimentam de animais mortos. Costuma aparecer também um casal de corvos e raramente abutre negro. Há muitos indivíduos de grifo e quando ocasionalmente ocorre abutre negro que nem sequer são desta região, vêm de outras regiões e chegam aqui e engrossam, portanto, o número de indivíduos que às vezes apanhamos no alimentador. Bem, vamos então manter-nos alerta aqui no abrigo para vos tentar mostrar algumas das espécies que por aqui então podem surgir para se alimentar. Vamos esperar que a sorte
que a sorte nos bate à porta do abrigo para tentarmos então apanhar alguma coisa para vos mostrar. Assim eu espero. O britângulo ou abutre do Egito chega de África para nidificar no nosso país por altura do verão. Em Portugal, distribui-se na franja fronteiriça centro e nordeste. Procura alimento em diferentes tipos de terreno, como estepes, planícies, bancos de areia ao longo de rios, zonas úmidas com solo descoberto ou vegetação pouco densa, praias, vales, alcantilados e ravinas, planaltos e zonas montanhosas. Segue os movimentos de manadas de gado, procura campos agrícolas, explorando outros recursos alimentares, nomeadamente após a queimada das pastagens. Em muitas zonas da sua área de distribuição, tornou-se um necrófago inofensivo, frequentando aterros sanitários, portos, matadouros e até povoações. Para nidificar, tem preferência por penhascos ou escarpas em detrimento das árvores, sobretudo se existirem cavidades que lhe permita controlar uma extensa área. Faz o ninho em saliências abrigadas ou em cavidades em penhascos. O mesmo ninho é reutilizado em anos sucessivos. A incubação dos 2 ovos tem a duração de 42 dias e as crias fazem o seu primeiro voo aos 80 dias de vida. É uma espécie solitária e monogâmica, sendo a relação de duração sazonal. Ambos os progenitores cuidam das crias, defendem fortemente o seu território durante a nidificação. Todo o grupo familiar abandona em simultâneo este local, permanecendo juntos por algum tempo. Ao contrário de grande parte dos abutres, esta espécie, para além de se alimentar de carne em putrefação, também consome detritos orgânicos. A dieta é determinada pela disponibilidade alimentar, carcaças de animais, répteis, anfíbios e insetos. Muitas vezes, associada a povoamentos humanos, alimenta-se de lixo e de outro tipo de desperdícios alimentares, incluindo fruta e vegetais em decomposição. Frequentemente associa-se a outros tipos de abutres enquanto se alimenta e é condescendente em relação a outros abutres, mas é dominante sobre a maior parte dos corvídeos e milhafres. A sua população está em regressão e tem um estatuto de conservação de em perigo, sendo as seguintes ameaças as principais causas dessa regressão. A utilização de iscos envenenados para eliminar predadores de espécies pecuárias, como por exemplo a raposa e o lobo, é o principal fator de ameaça pelo facto de abutre do Egito ser especializado na detecção de pequenos cadáveres e restos. A redução da disponibilidade alimentar devido ao cumprimento das exigências higiênico-sanitárias, nomeadamente a obrigação de enterrar os cadáveres dos animais de criação. A diminuição do aproveitamento pecuário extensivo de ovinos, caprinos e bovinos, a modernização agrícola com consequente rarefação dos animais de carga e tração, a perturbação humana em zonas de nidificação e durante os períodos mais sensíveis provocada por atividades agro-silvícolas, atividades cinegéticas, turismo e lazer, conduz a um abaixamento da produtividade da população. A colisão e eletrocução em linhas aéreas de distribuição e transporte de energia, uma vez que a espécie utiliza frequentemente apoios elétricos como pouso de caça e dormitório. A degradação dos habitats de nidificação e ou alimentação devido à construção de infraestruturas, barragens, parques eólicos, estradas, a instalação de regadios, a produção florestal, a atividade da extração de inertes. A instalação de parques eólicos em corredores importantes para a migração e dispersão de aves pode constituir um importante fator de mortalidade da espécie através da colisão nas pás dos aerogeradores. A instalação de parques eólicos nas proximidades dos locais de nidificação da espécie está considerada como uma ameaça importante devido à perturbação provocada quer durante a fase de construção, ao nível da abertura de acessos e colocação de infraestruturas, quer durante a fase de exploração, dada a possibilidade de aumento da presença humana associada à abertura de acessos. Os traçados elétricos que estão associados aos parques eólicos constituem outro problema importante devido aos subsequentes riscos de colisão e de eletrocução. A perseguição humana através do abate a tiro constitui, num passado recente, um importante fator de mortalidade desta espécie, a rarefação das populações de coelho bravo provocado por doenças.
milhafre preto frequenta um vasto leque de habitats, zonas florestais pouco densas, como os montados de Sobro e de Azinho, pinhais dispersos, vales, pousios e pastagens, terrenos lavrados e também as imediações de zonas humanizadas, como povoações, quintas e explorações agrícolas. Em Portugal, distribui-se por quase todo o país, sendo mais raro nas regiões do Minho, Douro Litoral, Extremadura e zona sul do Algarve. É particularmente abundante no Vale do Baixo Mondego, sendo frequente no Vale do Tejo e em algumas áreas do Alentejo. Normalmente nidifica em pinhais e montados, em matas ripícolas e linhas de folhosas. No nosso país instala os ninhos exclusivamente em árvores, podendo-se nidificar isoladamente ou em pequenas colónias normalmente pouco densas. A incubação dos 2 ou 3 ovos tem a duração de 25 a 28 dias e as crias efetuam o seu primeiro voo aos 42 dias. É uma espécie muito adaptável e oportunista que procura o alimento em áreas abertas e semiabertas e também sobre cursos e planos de água, rios ou albufeiras. Também procura alimento nas proximidades de zonas humanizadas, como povoações e estradas, onde recolhe cadáveres de animais vitimados por atropelamento. É também frequentador regular de campos de alimentação de aves necrófagas, sendo de companhia habitual dos grandes abutres nas regiões como estas imagens recolhidas em abrigo na reserva da Faia Brava o vão demonstrando. A sua alimentação baseia-se sobretudo em roedores, aves terrestres e ouriços cacheiros, principalmente indivíduos jovens, feridos ou doentes, e também peixes, répteis, anfíbios e insetos. Por vezes, persegue outras aves até estas deixarem cair o alimento, ou, no caso das garças, até estas expelirem a comida. Ataca de surpresa os ninhos de garças para lhes ficar com o peixe. O seu estatuto de conservação é de pouco preocupante. Dos fatores de ameaça ao milhafre preto, destacam-se os seus métodos de procura de alimento, voo baixo e lento, bem como os seus hábitos alimentares, tornando-o uma espécie vulnerável à perseguição, ao abate direto e ao envenenamento. O envenenamento de iscos e carcaças para controlo ilegal de predadores das populações de espécies cinegéticas e pecuárias constitui um importante fator de mortalidade não natural. A redução da disponibilidade alimentar, devido às novas restrições higiênico-sanitárias que obrigam à recolha ou destruição dos cadáveres provenientes das explorações pecuárias, o abandono do pastoreio extensivo, resulta em redução de gado morto e das placentas nos campos. A utilização de agroquímicos e pesticidas intervém direta e indiretamente, aumentando a mortalidade, reduzindo as suas taxas de reprodução e a disponibilidade de presas para a alimentação das crias. A colisão e eletrocução em linhas de transporte de energia pode ser um fator de mortalidade importante. A instalação de parques eólicos em corredores importantes para a migração e dispersão de aves pode constituir um importante fator de mortalidade da espécie através da colisão nas pás dos aerogeradores. Os traçados elétricos que estão associados aos parques eólicos constituem outro problema importante devido aos subsequentes riscos de colisão e eletrocução. Os incêndios florestais, por destruírem os biótipos de nidificação em algumas regiões, constituem um fator limitante. A pilhagem dos ninhos pode ser localmente relevante. Os necrófagos chegam cedo. Pelas 7h30 chega o milhafre preto e o britango, como regionalmente se designa o abutre do Egito. Atento e desconfiado como sempre, o britango, afastado, aguarda e observa o milhafre, que mais descontraídamente vai comendo os ossos do talho que disponibilizamos para este dia. Alguns minutos depois aproxima-se cautelosamente, puxa para si um osso e afasta-se uns metros para comer tranquilamente. 2 grifos aparecem muito mais tarde, vão observando-se do cimo da rocha, esperando. Talvez desconfiem e nos consigam perceber por trás da rede camuflada do abrigo. Tememos o seu olhar penetrante e aguçado que brilha com a luz ténue da manhã. Mas o ar aquece. Os milhafres, agora 3,
devoram o que podem o mais rapidamente possível antes que os grifos se decidam a disputar o alimento. Os britangos, entretanto dois, vão comendo e levando pedaços de carne no bico, levantando voo e afastando-se, certamente em direção do ninho onde 2 a 3 crias esfomeadas os aguardam ansiosamente. Por fim, pelas 11 da manhã, um dos grifos, provavelmente o mais esfomeado, toma a iniciativa e, pulando e voando por cima das rochas, aproxima-se do monte de ossos de asas abertas, majestoso nos seus 2,60 metros de envergadura. Então, mais cautelosamente, prova um pedaço de carne. Logo depois, como se este comportamento indicasse um parecer favorável, chega um segundo grifo, seguido de um terceiro e de um quarto e de um quinto, até que perdemos a conta quando nos embrenhamos a disparar as máquinas fotográficas em rajadas de fotos quase ininterruptas. A confusão instala-se. Os milhavres e os britangos afastam-se para a periferia da arena e aguardam enquanto os grifos se degladiam pelo alimento. O caos reina. Chegam a ser cerca de 30 a 40 grifos em simultâneo. Alguns arrastam ossos para longe da confusão, para um repasto tranquilo, mas logo são perturbados por outros indivíduos esfomeados e dispostos a saquear. Os milhafres resolvem não ficar a ver e fazem voos rasantes sobre o grupo, roubando algum osso ou pedaço de carne mais desprotegido. Os britangos passeiam, contornando a confusão, e vão petiscando sempre que podem. Por vezes, os grifos entram em disputas e tornam-se mais agressivos, sibilando, abrindo as asas e o bico e esticando também o pescoço comprido na direção de um concorrente. Chegam mesmo a empoleirar-se uns nos outros, entrando-se num corpo a corpo aparatoso de asas e garras, mas simplesmente intimidatório. Nesta luta pela comida são os mais velhos e experientes, ou os mais esfomeados, que estabelecem a hierarquia à refeição. Os mais jovens, ou os menos esfomeados, terão que esperar pela sua vez. Ao fim de 30 minutos de intensa atividade, quando já não há o que comer, começam os grifos a abandonar o terreno e vão-se afastando nos céus. Alguns, mais teimosos, ou os que esperaram pela vez, vão rapando os restos, mas pouco a pouco também se afastam. Os britangos também já não se vêem. Finalmente conseguimos respirar e descansar as mãos e as máquinas, agora com muitas centenas de imagens armazenadas de um dos mais intensos comportamentos da vida animal da reserva da Faia Brava. Ora, então é com esta magnífica paisagem por trás deste Vale do Coa, estas escarpas fantásticas, que vamos fazer um pequeno balanço destes dois episódios, o da semana passada e este mais dedicado às espécies. Nós entramos hoje às 6h30 da manhã no abrigo. E foi uma grande jornada, não foi? Para mim foi uma o que é que achas? Enquanto fotógrafo e enquanto técnico aqui da Associação Transumância e Natureza. Tivemos alguma sorte também, mas foi uma maratona, acho que foi uma bela experiência. Não é todos os dias que se conseguem observar algumas dezenas de grifos em simultâneo a alimentar-se no alimentador. Juntamente com os agutos do Egito e os milhavres, mas foi uma autêntica maratona, pronto, de fotografia que as máquinas provaram. As máquinas até aqueceram de tanto esperar. Há outras, nós vamos deixar-vos com algumas imagens, apesar de não ser muita coisa, mas algumas imagens de outras espécies, sobretudo as espécies que se podem observar a partir do observatório, do abrigo, onde nós estivemos de manhã, e realmente correu muito bem, foi um sucesso, e podem ter a certeza, quem gosta de fotografia, que vale a pena vir aqui para usar este abrigo, porque efetivamente
as imagens, aliás, como vocês tiveram já a oportunidade de ver, e vão ver agora no fim algumas das fotografias feitas, é magnífico, fazem fotografias fabulosas. E para além das fotografias, é todo o comportamento que também podemos observar. Para além dessas espécies que nós vimos aí no observatório, há outras que há em toda a reserva, ou em toda a área que é envolvente da reserva, toda esta zona do Coa, que é muito rica. Nós já observámos também já mostramos um sapo corredor, que é uma série de répteis e anfíbios, aves, muitas aves. Mamíferos carnívoros também temos cá uma boa representação. E para fotografar uma ave, assim, tirando estas que nós já mostramos, que outra espécie assim mais carismática que a gente pode encontrar por aqui? Nós fizemos umas imagens da águia de Bonelli. Não sabemos ainda se estão em condições para mostrar. Se estiverem nesta sequência final, vocês verão. Sim, mas para além destas aves de rapina, nas mais pequenas, talvez a mais emblemática seja mesmo a Toti Negra Real, a Silvia Hortensis. Que se encontra aqui com alguma facilidade? Ou mesmo o habitat dela conta-se com muita facilidade e ouve-se constantemente na reserva a cantar. Sim, senhor. É mesmo... Fernando, muito obrigado pela ajuda, pela colaboração, pela entrega. Eu agradeço também a companhia e a visita. Porque realmente uma coisa é vir para aqui sozinho, outra é vir com alguém que está dentro de toda esta área, sabe do que é que está a falar, sabe o que mostrar, como, quando. E, portanto, agradeço muito a tua colaboração, agradeço também à Associação o facto de nos ter recebido tão bem aqui. Acho que, com certeza, que um dia mais tarde, noutra altura do ano, se calhar, porque parece-me que noutras alturas do ano se conseguem ver outras coisas. Exatamente. Noutra altura do ano, a gente poderá cá vir novamente e fazermos mais uma vez fotografia. Sempre bem-vindos. Muito obrigado. Obrigado também. Vamos então ficar com algumas imagens que nós fizemos durante estes 2 dias. Até à próxima semana e boas fotografias.